MAG, e eu quero deixar já aqui o nosso agradecimento, e o agradecimento também em nome do nosso presidente, né, da cooperativa, o Carlos Alberto, e também em nome de toda a nossa equipe da Iriel MAG, né. Quero agradecer também a todos que estão aqui presentes, participando da nossa Cooper Class, e também a Carol, a Isabela, que são da Sabinza, e hoje elas vão participar aqui com a gente, apresentando os produtos que nós temos em parceria com a Sabinza, né? Então, mostrando a qualidade da Sabinza para esses produtos. Hoje elas vão falar de Sabi White, do nosso último lançamento que a gente teve nesse ano, do Curcumin C3, Reduct, e também do Age Flex. Então, Carol, muito bem-vinda. Passo para você agora a palavra, para você começar a nossa aula. Carol, ela é a farmacêutica, Claro. né, da Sabinza Brasil. A Isabela é a diretora da Sabinza Brasil. E a Camila, agora é a nova farmacêutica de vocês também, né, completando o quadro da Sabinza Brasil. Então, hoje a aula vai ser com a Carol. Aí, no final, Então, gente, é um prazer estar aqui representando a Sabinza, uma grande responsabilidade também, né. Esperamos cumprir com o que vocês esperam, né, e trazer também a clareza desses produtos que são muito importantes para a nossa empresa, são grandes produtos, grandes marcas, né, já comercializadas globalmente, e que já a gente está tendo esse prazer, né, de estar dividindo com vocês aqui e ter a a Irial Mag, em conjunto com a Cooper Mag, né, compartilhando e trazendo esse produto para vocês, farmácias. Também é uma grande oportunidade para nós, como empresa, né, estar de frente com vocês que estão na farmácia, porque a gente acaba ficando no meio do caminho, né. Então a gente nem sempre tem acesso a conversar diretamente com quem está de frente para o paciente, né, e levando esses produtos. Então é um grande prazer para nós, uma grande oportunidade. Então, nós somos da Sabinza Brasil, né, o nosso escritório, representa o Sami Sabinza Group, as nossas fábricas ficam na Índia, né, e aqui no Brasil a gente traz esses produtos para o Brasil para fazer a distribuição local. Então é muito legal, porque a gente somos os representantes desses produtos que estão lá sendo fabricados na Índia, já eram comercializados em muitos mercados, em muitos outros países, né, mas agora estamos aqui no Brasil. Eu sou a Caroline, como a Bruna já me apresentou, e sou farmacêutica, e fico mais dedicada a essa parte técnica, de qualidade e assuntos regulatórios dos produtos. Então, hoje a gente vai falar do Ageflex, do Sabi White e do C3 Reduct. Então, vamos começar com o Ageflex. A gente fala que ele é, né, o seu aliado atuando contra a inflamação, né? Então, ele é um anti-inflamatório obtido de fonte natural. E aí, por que a gente precisa tratar a inflamação, né? Isso já é bastante conhecido, aqui a gente tem todos os passos, né, da inflamação, calor, rubor, inchaço, dor, perda de função. Então a gente sabe que a inflamação, ela é parte do mecanismo de defesa e recuperação do organismo, mas quando essa resposta do nosso organismo, ela fica fora de controle, a gente tem esse estado pró-inflamatório do organismo. Então, a inflamação desregulada, ela é um fator importante no desenvolvimento de diversas condições, como asma, doenças articulares, artrite reumatoide, que é um fato que a gente vai conversar hoje, alergias, doenças cardiovasculares, enfim, isso já é bastante conhecido. E a gente foca, né, nós como farmacêuticos, como empresas farmacêuticas trabalhando com medicamentos, em controlar e resolver essa inflamação, que são alvos-chave, né? Vamos falar do Ageflex gerenciando a osteoartrite. Então, o que é a osteoartrite? É uma doença caracterizada pela degeneração da cartilagem das articulações. Então, aqui a gente tem um desenho que mostra, né, uma cartilagem normal, aqui a gente já tem uma cartilagem já com doença, presença de osteófitos, do fluido, né? Aproximadamente 50% dos indivíduos com artrite reumatoide perdem a capacidade de trabalhar após 10 anos do início da doença. Então, como vocês veem, como é uma doença que tem um impacto social também importante, né? E atinge aí cerca de 355 milhões de pessoas em todo o mundo. E como que a gente faz para gerenciar, né, essa condição? Vamos falar um pouquinho de mecanismos de inflamação. Então, a gente tem a cascata do ácido araquidônico, isso também já é bastante conhecido da gente, né? E temos essas duas vias principais, a via da lipoxigenase e a via da ciclooxigenase, que são os alvos moleculares mais comuns para reduzir essa inflamação, né? A via da COX, ela faz
a liberação de prostaglandina, tromboxano, e a via da lipoxigenase são os leucotrienos. Os AINES, né, os nossos anti-inflamatórios não esteroidais super conhecidos, fazem a inibição da COX, né, algo que a gente também já conhece. E essa inibição da COX, ela não resolve propriamente dito toda a inflamação, porque ela pode levar à mudança para um estímulo, uma produção a mais de leucotrienos, pelo estímulo da via da LOX, pelo aumento da disponibilidade de substrato. Então, o que a gente vê? Que você inibindo, você tem o aumento de leucotrienos. E essa enzima lipoxigenase hiperativa, ela foi encontrada como responsável por diversas condições inflamatórias, tais como aterosclerose, artrite, asma. E a lipoxigenase, ela catalisa a produção de diversos mediadores inflamatórios, como os leucotrienos que a gente já falou. Os ácidos boswellicos, que estão presentes no AgeFlex, eles são potentes inibidores dessa via de inflamação que é catalisada pela 5-lipoxigenase. Então, aqui a gente tem um dos principais mecanismos de ação desse produto. O LTB4, que é o leucotrieno B4, produzido por essa via da lipoxigenase, é o principal mediador inflamatório encontrado nessas articulações que são acometidas pela artrite. Por isso que a gente está falando que esse produto ele tem uma função muito bacana anti-inflamatória nessa condição de artrite. Os ácidos boswellicos, eles reduzem o LTB4 e inibem a enzima inflamatória 5-lipoxigenase para reduzir essa inflamação nas articulações. Então, quem é essa planta, né, tão especial que produz esses componentes? Eu gosto muito de falar que a gente tem muitas respostas, né, na natureza. Nós, como farmacêuticos, a gente sabe disso, né, que muitos dos fármacos e medicamentos que atualmente a gente tem hoje disponíveis, eles foram, sim, espelhados em moléculas que a gente encontra na natureza, né? A nossa empresa, ela é uma empresa indiana, então nós trabalhamos com muitos produtos que têm histórico de uso na medicina ayurvédica. E essa espécie chama Boswellia serrata, comumente conhecida como Indian frankincense, não sei se é assim que se pronuncia, né? Mas ela muitos relatos na literatura desse efeito anti-artrite. E os estudos clínicos, eles comprovam isso, que é efetivo na redução da inflamação. E a gente tem uma segurança comprovada também, comparado aos anti-inflamatórios não esteroidais de uso crônico, que é uma alternativa normalmente que esses pacientes utilizam, né? Então, aqui a gente está falando de um produto que ele não tem excipientes, não tem conservantes e apresenta uma ação anti-inflamatória de amplo espectro, né? Não sei se vocês conhecem, mas esses ácidos boswellicos, eles são obtidos a partir da goma resina, que é extraída do tronco dessas árvores, né? Por isso que eu estava comentando da questão da Ayurveda, né? Aqui eu trouxe também para vocês, mostrando um livro que eles utilizam muito na medicina ayurvédica. Então, aqui a gente tem a monografia deles, e a gente tem essa condição de osteoartrite já é reportada para o uso etnofarmacológico. O que é etnofarmacologia, né? Etnofarmacologia é quando a gente tem relato da população que já utiliza esses produtos. E a Sabinza, fundada lá em 88 pelo Dr. Majid, ele identificou isso quando, por muito tempo trabalhando na indústria, ele percebeu que muitas respostas a gente já continha, né, na medicina popularmente, né, falando, a medicina ayurvédica. Então, ele identificou que existia um gap, né? Onde que a gente poderia identificar, trazer essa padronização das espécies que funcionam, porque a gente já tinha comprovação que funcionava, que tinha menos efeitos colaterais, que era seguro, mas aonde que está a padronização? Então, o Dr. Magid começou a trabalhar já nos anos 80 a trazer esses produtos, a padronização desses produtos, tentar trabalhar na sua melhor padronização para trazer essa segurança e mostrar que sim, funciona. Agora a gente entende que funciona, a gente entende por que funciona, a gente entende como funciona. Então, isso é muito importante também e traz essa segurança para a gente. A gente está aqui trabalhando com um produto que hoje a gente conhece, que ele é padronizado em 30% de ácidos
de ácido beta-boswellico, porque a gente sabe que na etnofarmacologia ele funciona, que o pessoal já fazia desde incensos até outros tipos de preparações com essa goma resina, mas não sabia como, né? Hoje a gente sabe, hoje a gente tem laudos extremamente completos, que tem toda a análise que a gente precisa para ter um rigor científico e uma dose que realmente vai funcionar. Mas tudo parte daqui, né? Tudo parte do conhecimento tradicional. E essa espécie em especial, ela tem muitos relatos. Então, quem for o sortudo que vai ganhar o livro da Boswellia vai conseguir ver todo esse histórico que está lá descrito, tá? Então, só para trazer esse histórico para vocês. E voltando, então, para explicar para vocês sobre a questão da goma resina, né? Como eu já comentei, essa é uma árvore, só existe lá na Ásia mesmo, nós não temos isso aqui na nossa bioflora da América Latina, né? É uma goma resina que está presente nos caules, e até a gente já teve esse relato da nossa própria empresa, que fazer essa coleta desse material tem que ser uma pessoa bem especializada, né? Tem que ser uma pessoa que tem um conhecimento já sobre como fazer essa extração, e vocês têm que concordar comigo que fazer uma extração adequada é essencial para a gente ter um produto de qualidade, né? Quando a gente fala de produto natural, a gente não pode, a gente tem que ser muito criterioso assim para fazer a avaliação das especificações, avaliar os parâmetros que estão sendo analisados, porque realmente não é tudo igual, né? A gente, como farmacêutico, sabe que, por exemplo, na cadeia de produtos industrializados, a gente vê muita diferença de um produto genérico para um produto similar, para um produto referência. Imagina isso num produto sintético, totalmente uma molécula conhecida. Imagina quando a gente está trabalhando com um produto natural, né? Entendo que vocês com certeza conseguem ver que isso é uma questão importante, né? Onde a gente conhece alguns dos componentes, mas a gente não conhece tudo normalmente daquela matriz vegetal, porque essa é a premissa de um produto fitoterápico, que a gente tem uma mistura de componentes que tem um efeito sinérgico, que agem em conjunto e que vão ser responsáveis pela atividade. Então, conhecer bem a padronização, entender como que essa padronização está sendo feita, quais são os solventes envolvidos, quais são as análises de controle de qualidade que são feitas é essencial. Então, e isso começa, né, lá na coleta, lá no cultivo da espécie, na coleta, no estabelecimento dessa matéria-prima vegetal. Então, eu trouxe essa informação para vocês realmente entenderem como isso é importante, né? E especialmente quando é um produto tão diferente como esse, que é uma goma resina, né? Então, a Sabins, ela trabalha muito com essa questão de qualidade e padronização. Todos os agricultores que trabalham com a Sabins, eles são treinados pelo Sami Sabinza Group, existem controle de qualidade para cada matéria-prima vegetal que chega na nossa fábrica, para que a gente consiga realmente chegar nesses altos teores de ativos que vocês encontram nos nossos produtos, né? Todo mundo consegue entender que se eu tiver uma matéria-prima em diferentes concentrações, né, eu também vou ter um produto diferente. E muitas coisas a gente não consegue controlar quando trabalha com produto natural, né? Porque a gente está suscetível às condições da natureza, certo? Então a gente tem que controlar tudo que a gente pode, né? E a Sabins é muito, muito forte nisso. Bom, então voltando para essa questão, né? Exudato goma resina, que é popularmente conhecido como Salai Gugal, né? É fonte de penos pentacíclicos conhecidos como ácidos boswellicos, né? São moléculas aqui super bonitas, onde o Edflex ele é padronizado em 30% de AKBA. Aqui mostrando um pouquinho mais para você sobre a questão do mecanismo de ação, eu não vou me ater em tantos detalhes, né? A gente já falou o principal envolvido na questão da osteoartrite, mas só para vocês terem mais uma visão de como a gente conhece o mecanismo de ação desses ácidos boswellicos. Eles agem por diversas vias, a gente já falou da via dos leucotrienos, mas aqui a gente também tem uma inibição da PGE2, temos uma inibição das interleucinas, né, e diversos outros mediadores. E isso eu estou mostrando para vocês agora, porque a gente vai ver esses resultados nos nossos estudos clínicos e pré-clínicos. Outra coisa que a gente gosta bastante de falar, aqui estamos entre farmacêuticos, né? E também puxando o gancho do que eu comentei no início, como a gente se espelha, né, para ter moléculas com base no que a gente conhece da natureza, né? Então, esse é um artigo já mais recente, que está mostrando a questão de como esses ácidos boswellicos eles
interagem com receptores. Por exemplo, aqui o que eu gosto de mostrar para vocês é para vocês observarem a semelhança estrutural entre essas moléculas. Vejam a dexametasona em comparação com a KBA. Né? A dexametasona, todo mundo sabe, um corticoide super conhecido. Então, a gente consegue entender por que essas moléculas realmente funcionam como anti-inflamatórios, certo? Elas vão interagir de uma forma muito semelhante, esses artigos já estão trazendo isso, né? A questão de estrutura, relação, estrutura, atividade. Esse é um outro artigo também muito bacana da literatura, que trabalha com modelagem molecular, que é super complexo também, não vou me atrever a explicar isso, né? Mas aqui, por exemplo, em amarelinho, a gente vê a estrutura tridimensional do ácido beta-boswélico e em verde da dexametasona e os seus possíveis sítios de ligação dentro do receptor. Então, isso faz muito sentido, certo? Porque a gente vê que lá na etnofarmacologia, há 200 anos atrás, a população já usava os ácidos boswélicos da goma-resina da boswellia para tratar condições inflamatórias. E hoje, com as nossas técnicas super avançadas, a gente entende que realmente isso faz muito sentido, né? Porque a gente vê que essas moléculas, elas interagem de uma forma muito semelhante nesses receptores dos corticoides. E, claro, a gente sabe que os corticoides, assim como os AINES, têm diversos efeitos adversos, né? E nesse caso, nos nossos estudos clínicos, a gente não tem esse reporte. Então, vamos passar para a parte, né, propriamente dita, né, de comprovação clínica. Nós temos aqui, a gente trouxe 2 estudos clínicos que foram realizados com o Ageflex, né? Esse primeiro estudo, ele foi avaliado na população japonesa que tinham dor no joelho. Então, foi um estudo de 2 meses que observou que os pacientes tinham redução de dor no joelho e redução também dos níveis de ácido hialurônico que estão diretamente relacionados com a condição de artrite reumatoide. Nesse segundo estudo, já foi um estudo mais longo, de 4 meses, um protocolo crônico, em pacientes que tinham osteoartrite de joelho. E aqui a gente vê também redução no valor de WOMAC, que ele mede dor, rigidez e função física, né? Esse aqui é um resultado que está aparecendo aqui no nosso primeiro gráfico, então a gente vê uma tendência ao longo dos meses com o resultado estatístico no final do estudo e uma redução também na escala de dor. Outra coisa que a gente observou também foi redução do parâmetro do PCR de alta resolução, então relacionado muito a condições inflamatórias. Então, esse estudo ele também observou redução do efeito, um efeito anti-inflamatório, né, redução da inflamação e um efeito anti-artrite. E esses pacientes eles apresentaram melhora na habilidade física e funcional e redução da dor e rigidez. Então, só para corroborar, né, esse estudo ele também trouxe a relação do efeito anti-inflamatório e inibição dos diversos ácidos beta-boswélicos e ácidos boswélicos, né, com a sua relação em parâmetros inflamatórios. Então, citocinas, espécies reativas de oxigênio, que é parâmetro oxidativo, lipossacarídeos, NF-κB, enfim, diversos parâmetros que também a gente já consegue correlacionar com esses ácidos boswélicos. Bom, então agora a gente já viu os estudos clínicos propriamente ditos, né? A gente fez um caminho inverso aqui. Mostramos que em pacientes a gente tem essa melhora e vamos entender um pouquinho como. Temos também diversos artigos pré-clínicos onde a gente consegue ver o mecanismo de ação. Aqui, no caso, eu só trouxe esse artigo aqui para mostrar para vocês. Então, a gente vê melhora de parâmetro inflamatório, como pelas interleucinas, pelo TNA-alfa, pelo PGE, outros parâmetros aqui, espécies reativas de oxigênio, via do óxido nítrico. Não vou entrar em muitos detalhes, mas só para vocês verem que a história ela é muito completa para esse produto. Redução da hialuronidase, que também faz relação ao que a gente viu recente no estudo clínico da colagenase, da elastase. E do índice de artrite, aqui é um estudo em vivo em animais, né? E que a gente vê também que funciona tanto em humanos quanto em animais. E nesse estudo aqui, eu só gostaria de chamar a atenção que eles utilizaram como controle positivo o celecoxib, que é o famoso Celebra, né? Medicamento controlado também, que tem tantos efeitos adversos que a gente conhece, né? Então, o Edgeflex, ele funciona como uma boa alternativa até para esses casos. A questão dos fluido sinovial, enfim, muitos outros estudos, outros parâmetros de mecanismo de ação que pode dar apoio para o prescritor, né?
para entender a importância desse produto. E com relação à segurança, também temos estudo, esse aqui é um estudo de mutagenicidade, genotoxicidade e estudo subcrônico. Essa é uma avaliação padrão, todos as agências reguladoras, elas cobram esse tipo de avaliação, e que a gente viu que ele não é citotóxico nem mutagênico. Então, esse produto ele já tem, assim, a sua avaliação testada. Do livro que a gente comentou, esse é o livro do produto, né, de autoria do Dr. Majid e do Dr. Kalyanan. Esse livro ele está na sua quarta edição, então só para vocês entenderem como esse produto ele é importante para a nossa empresa, e quanto de evidência a gente já tem publicado, né, sobre ele, tanto que ele já está na sua quarta edição. Então, só para finalizar, o Edflex, como vocês já conhecem, padronizado em 30% de AKBA, e apresenta esse suporte anti-inflamatório. Aqui as sugestões de fórmulas para vocês. Gente, aqui a gente trouxe como bônus, né, a sugestão de fórmula. Então, a primeira é a melhora do humor e adjuvante anti-inflamatório na articulação também. Então, a gente traz o Vegeflex, associado com 5-hidroxitriptofano e com a vitamina B6. É uma dose uma vez ao dia, né? Ou conforme então, a orientação do prescritor. Pode adequar, de acordo com o paciente. A outra é adjuvante na manutenção da saúde articular. Então, aqui a gente junta o Egeflex com o Moricol. A gente dividiu a dosagem deles, ó. Lembrando que o Moricol, gente, ele tem uma ação muito legal também para articulação, para osso, mas tem que ser maior a dosagem, tá? Então, o colágeno tipo 1, que é o Moricol, ele tá presente também na nossa, ali nos ossos, né? Mas é uma quantidade menor, por isso que menos eficiente, vamos dizer assim, no nosso organismo. Então, por isso que a gente tem que suplementar ele uma quantidade maior para ele conseguir fazer um efeito interessante também, tá? Mas aqui, lembrando que para articulação, né, em questão de ossos, a gente não fala para substituir o C2. Tá? O C2 é colágeno tipo 2, no caso, ele vai focar no. Ele sim é mais focado para articulação, mas o Moricol também tem seu benefício, tá? Então, por isso a gente associou os dois. E o terceiro é o adjuvante na proteção e na resistência da cartilagem e na melhora da inflamação das articulações. Então, aqui a gente trouxe o combo completo para uma articulação que está danificada, né? Já está danificada. Então, o Ejeflex, como a Carol comentou, na aula ela fala da questão do ácido hialurônico, né, Carol, nos níveis séricos, né? Então, quando a gente tem uma alta quantidade de ácido hialurônico na corrente sanguínea, significa que a nossa cartilagem está sendo degradada, né? Então, o Ejeflex, os estudos mostram que ele diminui essa quantidade de ácido hialurônico na corrente sanguínea. Então, a gente consegue prevenir a degradação dessa cartilagem, né? Ela não fica tão danificada, então a gente tem uma prevenção. Mas quando se trata de um indivíduo que já tem, né, inflamação na articulação, comprometendo a cartilagem, então a gente traz também o colágeno tipo 2, sulfato de glucosamina e de condroitina também associados, tá? Aqui a gente traz para uma dose, 2 vezes ao dia, mas da mesma forma, né? Fica a critério do prescritor adequar as dosagens e mudar essa sugestão, essa forma de uso. Legal, vamos lá. Então, agora vamos trocar de produto, né? A gente vai falar, mas não menos importante, bem pelo contrário, também é um outro produto super conhecido na Ayurveda, na medicina tradicional e também conhecido para nós, né? Que é a cúrcuma, mas agora a gente vai falar do Curcumin Citrate Reduct, que a gente fala que é a próxima geração da curcumina, a próxima geração da cúrcuma. Esse é um produto que ele é padronizado em tetrahidrocurcuminoides. E agora a gente vai entender por quê. E ele é um produto branco. E existem muitas explicações para isso que a gente vai focar em trazer essa clareza para vocês. Então, basicamente, né, em um resumo do produto, a gente aqui tá no Concentrate Reduct, a gente traz curcuminoides verdadeiramente biodisponíveis, porque a gente está trazendo os tetrahidrocurcuminoides, que são os metabólitos ativos dos curcuminoides, tá? Esse é um extrato que ele é sem cor, então ele tem uma coloração off-white, amarelinha clara, branca, né? Tem esse padrão de cor, mas nem perto do pigmento forte amarelo que o extrato tradicional de cúrcuma tem. E a gente tem esse resultado, né, de 3 vezes mais biodisponível que a curcumina,
e com exemplo de potência 250 vezes mais eficaz do que a curcumina na ativação da MPK. Então, vamos destrinchar um pouquinho mais esses produtos. Então, aqui já trazendo de início já os parâmetros de segurança, para vocês ficarem tranquilos quanto a esse produto. Esse é um produto que está em diversos mercados já, mundial, né? Ele já está na Europa, foi aprovado como seguro pela União Europeia, pelo EFSA, né? Que é o órgão de alimentos da Europa. Ele tem certificação GRAS, é não GMO e foi recentemente também aprovado para suplemento alimentar no Brasil. O constituinte autorizado é tetrahidrocurcuminoides obtidos a partir do extrato de cúrcuma longa. Mas vale a gente dizer para vocês, mencionar para vocês, que vocês estão trabalhando com uma especificação que é dedicada ao mercado magistral. A especificação dedicada à indústria, ela tem sim algumas diferenças devido ao dossiê que foi submetido para a indústria. O produto é o mesmo, mas a especificação regulatória é um pouquinho diferente, tá? Então, o produto que vocês trabalham, ele é dedicado ao setor magistral. Bom, vamos entender um pouquinho mais sobre esse produto, né? Como é que a gente desenvolveu esse produto, qual é a história desse produto? Tudo tem uma história, né? Como vocês viram no Ageflex, a gente tem muita etnofarmacologia, muita ciência, muita comprovação de uso popular para trazer. O que importa é também trazer uma boa padronização, né, no Ageflex e uma boa cadeia de suprimentos para fazer aquela coleta da goma resina, né? Nesse caso aqui, esse é um produto muito novo, né? Que traz ciência e química. Então, a gente não tem como falar desse produto sem falar de química e sem falar de ciência. Então, a Sabinza trabalha com cúrcuma, é um dos maiores fabricantes mundiais de extrato de cúrcuma. A gente tem fazendas de cultivo próprio do açafrão. E por estudar muito bem a cúrcuma, por entender muito bem como ela funciona, a gente conseguiu desenvolver esse produto, baseado nos metabólitos ativos dos curcuminoides. Então, como que isso foi possível? A gente sabe que a curcumina é extensamente metabolizada pelo organismo, certo? Tanto é que a gente fala sobre a questão da biodisponibilidade. Diversos metabólitos são formados, metabólitos ativos e metabólitos inativos. E um dos grandes metabólitos ativos é esse grupo de metabólitos aqui, são os tetrahidrocurcuminoides, e é nesse grupo aqui que a gente focou, e a gente vai explicar para vocês por quê, tudo tem um porquê. Então, a gente traz que o futuro é brilhante e o futuro é branco, né? Porque os tetrahidrocurcuminoides obtidos a partir de cúrcuma longa são os metabólitos ativos dos curcuminoides e trazem nesse produto uma potência muito maior quando a gente está falando de cúrcuma. E a gente apresenta para vocês uma nova abordagem para compreender o metabolismo dos curcuminoides e, consequentemente, ter o que todo mundo espera, né? Um aumento da biodisponibilidade. Então, nós temos esse produto que se chama Curcumin Citric Complex, que eu imagino que vocês conheçam, né? Que é a nossa marca de extrato de cúrcuma padronizado em 95% de curcuminoides. E a partir dele, a gente faz o desenvolvimento do curcumin citrate reduct, que são os metabólitos ativos dos curcuminoides, e esse sim padronizado em 95% de tetrahidrocurcuminoides. Então, o citrate reduct, ele é obtido a partir do citric complex, e a gente vai entender por que agora, né? Porque por conta dessa descoberta, que um dos avanços mais importantes na compreensão do metabolismo desses curcuminoides foi a descoberta dos seus metabólitos reduzidos, formados tanto no intestino quanto no tecido hepático, em estudos pré-clínicos em animais e também em estudos em humanos, sendo que o principal metabólito descoberto foi a tetrahidrocurcumina, ou essa classe de componentes, os tetrahidrocurcuminoides. Mas vamos responder as perguntas, né? Como é que a curcumina é convertida em tetrahidrocurcumina no organismo? E qual que é a diferença entre a absorção da curcumina e da tetrahidrocurcumina? Então, aqui a gente tem a explicação da ciência. Esse aqui foi um estudo em vivo, né? Então, em animais, durante um mês, onde os animais receberam curcumina, uma dieta exclusiva de curcumina e uma dieta exclusiva de tetrahidrocurcumina. E olha só o que a gente observou. Que nos animais que só receberam curcumina, a gente encontrou tetrahidrocurcumina no fígado e no soro. Mas olha os animais que receberam só tetrahidrocurcumina. A gente encontrou uma quantidade cerca de 3 vezes maior, somando a fração livre e a fração conjugada,
com relação à fração que foi encontrada nos animais que receberam curcumina. Então, aqui a gente já tem a resposta. Poxa, a curcumina, ela é metabolizada em tetrahidrocurcumina, porque esses animais só receberam curcumina, certo? E quando a gente administra tetrahidrocurcumina pura, a gente encontra uma quantidade muito maior, ou seja, a tetrahidrocurcumina, ela é muito mais facilmente absorvida do que a curcumina. Então, aqui a concentração de tetrahidrocurcumina no fígado e no soro foi maior em ambos os grupos, então a gente entende que ela é facilmente absorvida, e esses resultados confirmam e mostram, né, que a gente tem uma biodisponibilidade 3 vezes superior da tetrahidrocurcumina frente à curcumina. Vamos seguir destrinchando isso. Outro estudo muito bacana também demonstra a via metabólica da curcumina no intestino, sendo que essa reação de formação da tetrahidrocurcumina, ela é dependente de uma enzima formada pela E. coli, uma bactéria comensal que todo mundo tem no seu intestino. Então, aqui, olha que bacana esse gráfico. Em laranja, a gente vê o decaimento da curcumina, em azul, a gente vê a formação da dihidrocurcumina, seguida do seu decaimento, e em verde, a formação da tetrahidrocurcumina. E aqui na direita, a gente tem a reação química que acontece. Quimicamente, como é que isso acontece? Então, a gente tem a perda inicial dessa ligação dupla e depois a perda dessa outra ligação dupla, e a gente tem essa molécula que é a tetrahidrocurcumina. Então, aqui a gente mostra que isso sim acontece. Quando você consumir um extrato rico em 95% de curcuminoides, você vai ter uma biotransformação em tetrahidrocurcuminoides. A grande questão desse produto é que a gente já está entregando esses tetrahidrocurcuminoides pronto, ou seja, não vai ser dependente dessa transformação acontecer no organismo dessa pessoa, né? Então, a gente está trazendo uma potência muito maior, certo? Porque a gente não depende da biotransformação que vai acontecer no organismo dessa pessoa. E, claro, quando a gente está tratando esse paciente, a gente não sabe o que ele tem, né? Será que ele tem uma desbiose? Será que a biota dele está legal? Vai conseguir fazer essa transformação, né? Então, a gente não precisa desse mecanismo, a gente já está fornecendo essa solução. Então, com essas conclusões, a gente percebe que a curcumina ela é convertida em tetrahidrocurcumina no intestino antes de ser absorvida pelo organismo. E o metabólito da curcumina, ou seja, a tetrahidrocurcumina, é responsável por muitas das funções biológicas da curcumina no organismo. E quando administrado por via oral, a tetrahidrocurcumina ela é mais facilmente absorvida no intestino que a curcumina. Bom, então vamos para a pergunta 3. Ok, entendi que os citril reduct são tetrahidrocurcuminoides e que eles são metabólitos ativos dos curcuminoides, né? E então eu estou trabalhando já com quem é responsável pela atividade, certo? Não preciso que acontecer essa biotransformação para ter o metabólito ativo. Mas por que ele não tem a coloração amarela se ele é obtido da cúrcuma longa? Né? Não faz sentido, porque é um produto obtido do açafrão. Vocês não estão me dizendo isso? Sim, estamos dizendo isso. Mas a gente tem que agora olhar para química. Lembra que eu falei que esse é um produto que a gente tem que olhar para a química. Então, trazendo a comparação para vocês. Lembra que eu comentei? O Citril Reduct ele é obtido a partir do Citril Complex. Então, ele é um produto semissintético, tá? A gente obtém o nosso extrato padrão 95% curcuminoides e faz uma reação de redução química para obter esses metabólitos reduzidos. É uma reação que se chama hidrogenação. Então, esse é um produto que ele é padronizado em 95% de tetrahidrocurcuminoides. E esses tetrahidrocurcuminoides, olha onde é que está a diferença dele. Aqui, ó, a gente não tem essa ligação dupla entre esses anéis aromáticos. E isso faz com que a molécula perca a ressonância entre esses anéis aromáticos. E a ressonância é um fenômeno que é muito presente em moléculas caracterizadas como pigmento. É por isso que elas têm cor, porque elas têm essa ressonância. Como essa molécula perde esse movimento dos elétrons entre esses anéis aromáticos, essa molécula perde a cor. E isso é uma reação que não tem como voltar. A gente não tem como trazer essas insaturações, essas ligações duplas aqui. Então, esse é um produto que ele não tem cor, porque os tetrahidrocurcuminoides não têm cor, né? A curcumina,
e a demetoxicurcumina, a bis-demetoxicurcumina, elas têm cor por conta desse movimento entre os elétrons, entre os anéis aromáticos, tá certo? Então, essa é a diferença do produto. Ele não tem cor por conta disso, e por isso que ele é 95% tetrahidrocurcuminoides. E agora eu já vou responder uma pergunta que talvez vocês façam. Qual que é o teor de tetrahidrocurcumina? Esse produto ele é padronizado em tetrahidrocurcuminoides. É a forma como a Sabinza fez a padronização do produto. Mas a gente sabe que, muito provavelmente, boa parte da composição é de tetrahidrocurcumina. Por quê? No nosso extrato de 95% de curcuminoides, a gente tem a curcumina como componente majoritário, certo? Esse aqui é um extrato padrão que a gente traz com padronização USP, e ele tem a assinatura, a gente fala que é a assinatura digital do extrato de cúrcuma. É a sua padronização de curcumina, demetoxicurcumina e bis-demetoxicurcumina. Mas a demetoxi e a bidemetoxi são componentes minoritários. Quem é o componente majoritário é a curcumina. Então, nesse produto, a gente também tem a tetrahidrocurcumina como metabólito majoritário, mas também vamos ter a tetraído-demetoxicurcumina e a tetraído-bidemetoxicurcumina, ok? Então, vamos lá, entendemos a padronização do produto. E a gente traz, então, o Citrus Reduct como a nova geração de curcuminoides. Por quê? Porque na última década a gente observou que a tetrahidrocurcumina demonstrou um potencial superior em diversas atividades biológicas. E ela confirma essa posição, não só como o metabólito mais importante da curcumina, mas também como uma possível solução para superar esses problemas de biodisponibilidade que estão associados à curcumina. Porque vejam só, se a gente trabalhar com um extrato que entrega mais curcumina, de forma geral, a gente vai precisar da biotransformação de curcumina em tetrahidrocurcumina, certo? Porque a gente sabe que o próprio organismo faz isso, né? Faz essa transformação. Então, aqui a gente está trazendo o metabólito ativo. E agora vamos falar um pouquinho sobre os benefícios, né? São inúmeros benefícios, eu tenho certeza que o pessoal da Irial vai trazer mais materiais para vocês, comentando todos esses estudos, mas eu vou comentar esses aqui que é do Citrus Reduct na saúde oral. Por quê? Porque a gente não consegue usar muito a cúrcuma amarela na saúde oral por conta do pigmentação, né? Ninguém quer trazer pigmentação para os dentes porque a gente faz clareamento dental, né? A gente não quer trazer pigmentação para os dentes. Então, a gente tem 2 estudos muito bacanas que foram realizados com o Citrus Reduct na questão de afta, gengivite e leucoplaquia. E a gente viu que os tetraidrocurcuminoides, por terem uma excelente ação anti-inflamatória, eles foram eficazes na redução da dor, prevenção da progressão da doença e atuando nessa restauração da saúde bucal. E a gente traz também uma possibilidade para a farmácia de trabalhar com comprimidos mastigáveis, que foi esse o caso desse estudo, ou um gel também de aplicação local. Claro que a gente sabe que a boca a cavidade oral, né, é uma fonte muito importante de absorção. Então, com certeza, vai ter uma ação sistêmica também, mas também se quiser trabalhar na ação local, é muito bacana também. E uma outra questão bacana é sobre essa questão da atividade anti-inflamatória e ativação da MP quinase. Então, aqui a gente começa a falar de potência. Nesse estudo, a gente comparou a curcumina frente à tetrahidrocurcumina, e a gente viu que a tetrahidrocurcumina ela é 250 vezes mais potente na ativação da MPK com relação à curcumina. E agora a gente vai mostrar outros resultados para vocês também nesse sentido. Esse aqui é o estudo, tá? Mostrando esse resultado. Outros resultados da tetrahidrocurcumina com relação à glicemia e à insulina plasmática. Então, aqui a gente observa tetrahidrocurcumina e curcumina, mesma dose. E a gente vê que a tetrahidrocurcumina foi mais potente em reduzir a glicose e em aumentar a insulina. São resultados que estão super de acordo, né? E também nos parâmetros de estresse oxidativo. A tetrahidrocurcumina também foi mais potente do que a curcumina. Outros parâmetros, potencial antioxidante, aqui a avaliação de DPPH. Lembrando, quanto menor o IC50, mais potente é o produto. Então, aqui a gente estudou várias frações, a curcumina, demetox e bidemetox. Lembrando que isso aqui é a composição do Citric Complex, composição do extrato regular de cúrcuma amarelo. E aqui outros tetraidrocurcuminoides. A gente viu que a tetraidrocurcumina ela tem esse efeito mais potente. Aqui a mesma coisa.
Também continuando, potencial antioxidante. E aqui já um modelo animal, o outro era um estudo in vitro. Então, animais com diabéticos que foram administrados tetrahidrocurcumina, outros com curcumina. A gente tem um efeito também, um potencial muito maior na tetrahidrocurcumina. Então, são diversas funções que a tetrahidrocurcumina tem no organismo: antioxidante, anti-inflamatório, saúde, do cólon, do fígado, metabólica, neuroproteção, saúde pulmonar. São muitos estudos. E quais são as vantagens do curcumin C3 Reduct, né? As vantagens funcionais é o que a gente está conversando até agora, que a gente está falando que os tetrahidrocurcuminoides, eles são a forma farmacologicamente ativa dos curcuminoides no organismo, certo? O próprio organismo já faz essa transformação, né? A tetrahidrocurcumina, ela tem um maior potencial de absorção no intestino do que a curcumina. E outra coisa muito bacana, a tetrahidrocurcumina apresenta maior estabilidade em pH fisiológico. E isso, até quando a gente mesmo estava estudando sobre isso, a gente percebeu isso é muito lógico, porque se o próprio organismo faz a transformação, o nosso corpo ele sempre tenta buscar o estado de estabilidade, certo? Então, o nosso próprio organismo transforma a curcumina em tetrahidrocurcumina. Então, é muito mais lógico que essa molécula seja mais estável em pH fisiológico do que a curcumina, certo? E a tetrahidrocurcumina tem esse potencial farmacológico superior à curcumina. E as vantagens de formulação é tudo que está atrelado ao produto também não ter a coloração amarela, pigmento forte, que mancha EPI, mancha a bancada, tem que trabalhar com dedicação, às vezes com materiais dedicados, né? A cúrcuma, porque ela tem essa coloração branca, que vocês já entenderam hoje que é por conta da característica dos tetrahidrocurcuminoides. Ela apresenta maior estabilidade em diferentes pHs. Vocês podem trabalhar com formulações sólidas e líquidas, porque não vão estar atrelados ao pigmento amarelo. Lembrando que, assim, os tetrahidrocurcuminoides, eles conservam as mesmas propriedades dos curcuminoides. Então, eles são lipofílicos, eles têm um perfil lipofílico, eles não são hidrossolúveis, mas a gente sabe que muitas empresas trabalham com recipientes que conseguem trabalhar em uma suspensão, uma solução, é uma questão de trabalhar a farmacotécnica. Mas por uma característica da molécula, essa molécula ela é sim lipofílica, tá? E a possibilidade de trabalhar em diferentes formulações e não ter que lidar com pigmento amarelo. Bom, então vamos finalizar as conclusões aqui, né? A curcumina ela é extensivamente metabolizada em diversos metabólitos. Foi a primeira coisa que a gente comentou nesse produto, que são ativos, mas que também são inativos. Sendo que o metabólito mais ativo, né, os metabólitos mais ativos é essa classe de componentes que se chamam tetrahidrocurcuminoides. E considerando que a tetrahidrocurcumina ela é 3 vezes mais absorvida do que a curcumina, a gente espera que o potencial da tetrahidrocurcumina em comparação com a curcumina é pelo menos 3 vezes superior. Então, com base na maior biodisponibilidade, a gente infere que o Citrus Reduct é 3 vezes mais eficaz do que os extratos tradicionais à base de cúrcuma. Então, aqui, até a gente trouxe essa figurinha aqui, que a gente aqui está falando de potência, né? A gente está falando de um produto potente, porque a gente pode até usar o nosso extrato regular amarelo, mas a gente não vai ter a potência que a gente tem com o Citrus Reduct, porque a gente precisa dessa metabolização do organismo, né? Então, aqui a gente está trazendo uma solução para esse problema e uma possibilidade de trabalhar com uma dose muito menor. E é isso do Citrus Reduct, espero que vocês tenham compreendido. E agora a gente vai passar para o próximo produto, que é o Sabe White, que ele tem correlação com o Citrus Reduct, mas agora trabalhando na parte tópica, né? O Sabe White é um clareador natural sem efeitos colaterais. Como a gente já entendeu tudo agora de curcumina e tetrahidrocurcumina, agora vai ficar mais fácil para vocês observarem. Então, esse é um produto padronizado em 96% de tetrahidrocurcumina. Esse sim, somente tetrahidrocurcumina, a gente também vai entender o porquê. E esse também vocês já conseguem imaginar que ele realmente é branco, né? Porque vocês já entenderam a diferença da estrutura molecular. Então, ele é um produto que tem como mecanismo de ação inibição da tirosinase, propriedade clareadora de pele e não tem cor. Esse é o ink name dele, tá? Por que a gente padronizou o produto em tetrahidrocurcumina? Vejam que legal esse resultado. Esse aqui é um resultado da atividade inibitória na tirosinase. Então, aqui a gente testou diversos metabólicos. Ácido gógico, né, que já é super conhecido, demetoxicurcumina, bidemetoxicurcumina, lembrando, esses aqui são os 3 componentes do extrato
amarelo de cúrcuma, né? A mistura desses curcuminoides aqui em roxinho, aí aqui a gente começa a testar os tetraidrocurcuminoides. Tetraidro-bidemetox, tetraidro-demetox, tetraidrocurcuminoides em mistura e tetraidrocurcumina pura. Vejam só a quantidade necessária para inibir 50% da ação da tirosinase. A gente está aqui com 4 zeros, 5 zeros, né? Então, é uma concentração realmente muito baixa. Quando a gente tem uma concentração muito baixa para inibir 50%, vejam com relação ao ácido gógico. Olha a diferença, é muito grande. Então, a gente entendeu que a tetraidrocurcumina ela é muito mais potente para essa ação tópica, e por isso que esse produto ele foi padronizado em 96% de tetraidrocurcumina. Mecanismos de ação. Né? A gente já tem estudos demonstrando que ele é um potente antioxidante, isso corrobora com todas as propriedades que a gente já conhece da cúrcuma, né? Que a gente sabe que a cúrcuma tem uma ação potente antioxidante, é um excelente agente anti-inflamatório também, confere proteção UV e é um potente inibidor da tirosinase, como a gente acabou de ver. E inibidor da melanogênese. Aqui está o nosso estudo clínico. Esse estudo clínico ele avaliou a segurança e eficácia de um creme, perdão, com 0,25% de tetraidrocurcumina frente a um creme de hidroquinona 4%. E aqui a gente vê os resultados do estudo. Então, foram 50 indivíduos e a gente observou um efeito clareador significativo frente à hidroquinona. Então, pode ver que o resultado, inclusive, foi acompanhando. Um estudo de 4 semanas, a gente observou que esse creme, ele acompanhou o efeito da hidroquinona com um efeito comparável durante todo o estudo da sua eficácia despigmentante. Então, falando um pouquinho da questão do mecanismo de ação, né? A gente tem diversos mecanismos de ação associados, mas a gente observou que o SAB-White ele inibe a tirosinase de maneira eficaz, né, frente a outros clareadores, e ele também mostrou uma potente ação da inibição da melanina. A gente vai mostrar no próximo slide. E aqui a ação da antitirosinase frente a outros ativos bem conhecidos, né? O ácido cólico a gente já viu, a arbutina e a vitamina C. Então aqui a gente precisa de uma concentração bem mais baixa do SAB-White, que é a questão da inibição da melanina. Então, aqui são células de melanoma de camundongo, por exemplo, sem tratamento, e a gente vê esses depósitos escuros de melanina, aqui já tratadas com 3 microgramas, a gente vê depósitos leves, e aqui já tratado com 6 microgramas, então ausência de depósitos escuros. Então, a gente consegue ver isso tanto em estudos pré-clínicos, quanto clínicos, quanto estudos in vitro também, né? A questão do potencial antioxidante, né? Lembrando, quanto menor o ORAC, maior é o potencial antioxidante. Então, aqui mostrando o efeito perdão, menor não, menor é o outro. É quanto maior o valor de ORAC, melhor é o potencial antioxidante. Então, aqui a gente vê comparado com ácido cólico, vitamina C e arbutina. E outro estudo também mostrando o potencial clareador de pele, comparando SAB-White com a arbutina e com o ácido cólico, que a gente tem uma concentração de 1,77 microgramas por ml desse estudo in vitro. Então, resumindo, né, o SAB-White ele tem essa ação na eliminação de radicais livres, ou seja, atividade antioxidante, superior ao ácido cólico, arbutina, vitamina C. Ele também é um produto que tem essa atividade antioxidante ele tem o potencial de retardar a melanogênese, então atua, né, nessa questão de nessa ação clareadora do tom da pele, e demonstrou esse potencial de inibir a ação da tirosinase, que participa da formação da melanina. Outra questão interessante, ele é um produto que não tem irritação, já foi testado quanto à segurança também, né? Todos os produtos da Sabins aqui são voltados para uso tópico, eles foram testados exclusivamente para uso tópico, então a gente tem essa ação não irritante, né, não alergênica, do SAB-White já comprovada também. E aqui sugestões de fórmula, se a Bruna quiser entrar para explicar para Entra você. sim. Então vamos lá. Aqui a gente trouxe outra sugestão, né? Agora para o SAB-White. Então, os dois primeiros produtos que a Carol comentou, a gente viu que é de uso oral, né? O C3 e o Age-Flex. E agora a gente entra no SAB-White, que entra ali na onda, né, Carol, dos tetraidrocurcuminoides, né? Da tetraidrocurcumina, mas ele voltado então para uso tópico. Então, a gente trouxe aqui uma sugestão de um sérum para uma pele iluminada e livre de manchas inflamatórias causadas pela acne. Então, ele também vai atuar nessa questão.
Aqui a gente associa com o Madecassoside, que ele tem potencial anti-inflamatório, né, numa concentração baixinha, junto com o Sabi White e junto com o Seboclear. O Seboclear é um produto exclusivo nosso, assim como o Madecassoside também é, e o Sabi White. E o Seboclear, ele vai regular a liberação do sebo, né, a produção desse sebo, vai controlar. Então, é super indicado para peles oleosas. E na segunda sugestão de fórmula, a gente traz um booster de FPS, anti-glicação e protetor de mitocôndrias. Então, quem faz essa ação anti-glicação, né, e protetor da mitocôndria é o Septonic. Septonic também é um produto exclusivo nosso. Ele vai impedir, né, essa glicação da nossa pele, vai proteger. E muito indicado para indivíduos diabéticos também, tá? Por exemplo. E também vai proteger a nossa mitocôndria, né? Vai aumentar essa parte, essa ação da mitocôndria. Então, vai ter uma ação de oxigenação dos nossos tecidos. Então, aí ele associando com Sabi White para efeito clareador, né, e proteção, então, da glicação. Aqui a gente colocou no QSP da nossa base FPS 60, para a gente fazer essa proteção solar. E o Sabi White auxiliando nessa formulação também. Então, tá. Obrigada, Bruna. Tá bom? Então, vamos seguir. Bom, aqui a gente já está finalizando, a gente só para mostrar um pouquinho da nossa empresa. Então, como eu comentei, a gente faz parte do Sami Sabinza Group. As fábricas ficam todas distribuídas na Índia e ao redor do mundo a gente tem os nossos escritórios que fazem a distribuição dos produtos. Então, a gente, no Brasil, nós somos o escritório da América Latina, é uma empresa que tem 35 anos e muito orgulhosos, né, de demonstrar esse nosso trabalho com os agricultores. São muitos agricultores que fazem parte do time Sabinza, que são treinados, que trabalham em conjunto com a gente, porque senão a gente não conseguiria chegar nesses produtos de qualidade se a gente não trabalhasse no cultivo dessas espécies. Aqui é uma homenagem para o Dr. Majid, a gente já compartilhou também nas nossas mídias, mas infelizmente há 2 semanas atrás a gente teve o falecimento do Dr. Majid, que foi o fundador dessa empresa. É uma empresa familiar que segue muito forte nessa história de mostrar que os produtos naturais, sim, eles são ativos, eles só precisam de uma boa padronização. E que hoje a gente tem toda a estrutura, né, para trazer um produto de qualidade, para mostrar para o nosso paciente que os produtos naturais funcionam, que antes a gente não tinha. Então, eu, como farmacêutica, e agora falando como profissional, né, a gente não pode aceitar que um produto seja mal padronizado, porque hoje a gente tem muitos HPLCs, muita cromatografia líquida, cromatografia gasosa. A gente tem muitas técnicas analíticas à disposição da indústria para trazer a melhor padronização. Então, a gente não pode aceitar um produto mal padronizado, porque isso vai levar diretamente à qualidade do produto, à eficácia do produto, né? Primeiro a gente se preocupa com a segurança, depois a gente se preocupa com a eficácia. Então, a gente precisa, sim, trabalhar nessa padronização, porque hoje a gente já tem condições. Nos últimos 10 anos, a indústria teve acesso a muitas técnicas, né? Então, cada vez mais a gente vai ter produtos mais bem padronizados. Então, aqui no lado esquerdo são alguns dos prêmios recebidos pelo Dr. Majid. A Isa pode depois comentar com mais propriedade sobre isso. E é isso, gente. A gente agradece muito o espaço, né, e o convite da Irial e da Copermag que trouxeram para a gente conversa bastante com o time, né, com a Bruna, com todo o time de vocês, para trazer esses produtos para o mercado, e a gente está muito feliz com a Obrigada, Carol. oportunidade. Obrigada Obrigada. pela aula que você deu para a gente. A aula foi muito esclarecedora, né? Cheia de conhecimentos dos produtos que a gente trabalha com você nessa parceria. E gostaria de agradecer a Isabela, a Camila também que estão aí como suporte, né? Como vocês viram, gente, então a Sabinza, o diferencial mesmo é a qualidade do produto, né? A padronização, a gente sempre encontra uma padronização muito diferenciada com a Sabinza, né? O que garante a qualidade do nosso produto. Então, vamos lá, as perguntas para a gente abrir. Então, quem já mandou, eu vou começar a ler. Para quem ainda não mandou as dúvidas, pode mandar. E eu vou lendo aqui para a gente ir conversando, né, Carol? O Ivan, ele perguntou se o C3, ele é um extrato de curcuminoides vetorizado? E qual a diferença? Ele é um extrato de tetrahidrocurcuminóide.
né? A gente tem uma padronização em tetrahidrocurcuminoides. Vetorizado tem que entender qual é o conceito de vetorização, né? Que a gente não tem nada farmacotécnico. Ele é um extrato padronizado em 95% de tetrahidrocurcuminoides. A gente gosta de falar na área farmacêutica, e aqui a gente está, né, entre pessoas técnicas, que a curcumina e os curcuminoides, eles são um pró-fármaco. A própria E. coli produz uma enzima que vai transformar a curcumina em tetrahidrocurcuminoides. Das agências, por exemplo, ela é muito criteriosa para aprovar ingredientes para suplemento alimentar. E como a gente comentou, esse ingrediente ele está aprovado para suplemento alimentar. E a Anvisa só aprova produtos que fazem parte da alimentação. Mas os tetrahidrocurcuminoides, eles não estão naturalmente presentes no açafrão, certo? Mas a gente sabe que quando eu consumo o açafrão e quando eu consumo um extrato em curcuminoides, eu vou consumir tetrahidrocurcuminoides, porque isso acontece no nosso organismo, certo? Então, quando está trabalhando com o Citrate Reduct, a gente está facilitando o processo para esse organismo. Então, eu já estou entregando os metabólitos ativos. Então, por isso que a gente bate muito na tecla. Nesse produto, a gente está trabalhando com potência, né? A gente está trabalhando com um produto que ele tem uma potência maior, que ele tem uma entrega maior, que ele tem uma eficácia maior com os... Legal. Era isso? Respondeu assim. Acredito que era mais, né, focado nessa parte de como se fosse um GPS, né, para o nosso organismo. Já vai ali certinho, Isso, já é melhor absorvido, né, tem uma entrada mais facilitada no nosso organismo. isso mesmo. Exatamente. Então vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Pedro. Boa tarde, Pedro. Ele perguntou algum estudo comparando o C3 com o curcumicel, que é uma cápsula pronta, com estrutura micelar? Então, aqui acho que mais uma vez falamos em questão de vetorizado com uma estrutura, né? Tá. Você é Eu não mis- conheço esse produto, mas não, nós não temos nenhum estudo comparando com outros produtos, né? O que a gente tem realmente é comparando as moléculas, né? Não temos estudos comparativos com outros produtos do mercado. É uma Uhum. prática que a Sabinza não trabalha. Bruna, você me permite? Claro, sim. O colega tem que fazer uma comparação, porque eu coloquei uma observação aí, no chat para todo mundo, é que o que a gente vê de curcuminoides farmacotecnicamente vetorizados no mercado, eles têm um teor entre 35% e 45% de curcuminoides. Já o C3 Redux, não, ele tem um teor lá de 95%, teor muito alto de uma substância que é mais biodisponível, e, portanto, tem uma atividade 3 vezes maior, como a Carol colocou para a gente hoje. Então, ele precisa comparar qual é a concentração de curcumina que tem nessa cápsula. Uhum, exatamente, muito bem colocado, Ivan. Enquanto a gente fala, né, desses vetorizados tratando de curcuminoides, né, como a Carol abordou aqui, a gente já fala do C3 com o metabólito realmente ativo, né, o que o nosso corpo vai metabolizar para ter a função, né, do nosso organismo. Então, é muito importante a gente verificar isso. E aqui sem falar da concentração, nossa, muito superior. Isso é uma observação muito boa mesmo, porque se a gente for pensar em atividade, a gente vai ter uma formulação entregando mais curcuminoides. Mas quem age são os tetrahidrocurcuminoides, né? É, Então a gente ainda assim vai precisar dessa transformação. Então isso é um ponto bem importante para ser observado e ser pensado, né? é. E você mostrou um estudo, né, que compara os curcuminoides, né, junto frente aos tetrahidrocurcuminoides, e que a gente vê a absorção dele muito maior, né, Isso gente, mesmo. naquele estudo. Então tá, próxima pergunta é da Ana. A Ana Helena, ela pergunta, no creme clareador, podemos associar o CEP White? Então aqui já é um outro produto exclusivo nosso, né? Então, Ana, uma boa pergunta. E sim, pode associar, vai ter uma formulação excelente, né, na questão de clareamento para a pele. Então, o CP White, ele vai atuar lá no hormônio alfa-MSH, né? Então, a gente vai impedir aquela ligação com o receptor e aí a gente, então, consegue regular a produção da eumelanina, né, que vai como na cascatinha ali. Então, pode associar junto com ele, o SAB White vai atuar ali na tirosinase, então vai conseguir ter um excelente efeito. Tá? Ele pode associar, a gente só fala para ficar de olho no pH de estabilidade, né? Comparar os dois e aí ajustar o pH dessa formulação. Então, o Ivan já comentou, né, sobre o que ele falou nesse próximo comentário dele. E a próxima pergunta é do Agnaldo.
Ele perguntou se pode associar o Egeflex com o C3. Posso usar em paciente que teve dengue, tem artrite ou artrose e tem muita dor? Essa é uma boa pergunta. A dengue, a gente está vivendo uma condição muito crítica agora, né? Sobre a dengue, eu vou precisar validar com a minha empresa, porque a gente precisa ver como esse paciente está. Ele já está recuperado da dengue? Não, né? Porque tem uma questão dos anti-inflamatórios, né? Que não podem ser utilizados junto com a dengue. Então, isso realmente eu não sei informar. Mas associar o Ageflex com o C3, sim, é uma combinação que inclusive a gente vê bastante, né, fora do país, em suplementos onde são permitidos, por exemplo, é uma combinação que o pessoal faz, de potencializar o efeito anti-inflamatório, vai ser um efeito anti-inflamatório complementar e vai ter uma ação antioxidante também bacana. Agora, a questão da dengue, realmente a gente tem que observar porque o Ediflex ele tem uma ação anti-inflamatória, né? E o Citrate Reduct também. Então, como a gente sabe que tem uma baixa de leucócitos, né, de plaquetas, então acho que isso tem que ser avaliado com critério. Eu vou perguntar e vou debater com a equipe e a gente pode voltar com vocês, porque é um caso muito específico, né? E É. que a gente tem que avaliar com critério. Uhum. É uma excelente dúvida, né? A gente não associa, assim, geralmente com a dengue, mas uma ótima pergunta. Isso, sim. Gente, mais alguém alguma dúvida? As dúvidas vão surgindo. Mas também aqui, olha, na tela que a Carol está compartilhando ainda, tem o meu e-mail, tá? Então, caso vocês vão tendo dúvidas durante a semana, né? Conforme a gente vai trabalhando com o produto, vai surgindo dúvida. Vocês podem mandar mensagem, um e-mail para mim nesse endereço de e-mail, ou então até mesmo ligar, aqui também tem o telefone, falar diretamente com o vendedor que atende vocês, podem ficar à vontade e vão mandando a dúvida para a gente, que a gente vai orientando vocês, tá? Para a gente estar sempre conseguir focar mais nessa nova prescrição, né? Tanto com o médico, até mesmo na farmácia. Então, acredito que a gente não tenha mais dúvidas, meninas. Isa, você gostaria de falar alguma É, coisa? acho que eu só vou comentar, né? Agradecer também, né? E acho que, bom, não sei se as farmácias farmacêuticas acompanham também a rigidez do teu trabalho, né, Bruna e Ivan, para selecionar ativos de excelência, né? A gente passa por um crivo, a gente sabe que essa Binza, ela tem toda uma grande qualidade, né, referente aos produtos que a gente fabrica. Esse é um outro diferencial também, né, que a gente sempre fala, né? Vocês estão aqui tendo a oportunidade do contato direto com o fabricante, né? Da matéria-prima que vocês estão indicando para os seus pacientes, né? Então a gente tem todo esse carinho e suporte com todas as dúvidas, questões técnicas, né, para a gente poder auxiliar a vocês terem cada vez mais sucesso nesses produtos e também que os seus pacientes, clientes tenham resultado. Né? Então, parabéns para a Iriel Mag, né, Ivan, Bruna, por ter selecionado esses 3 ativos. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, né, quão importante eles são para a saúde humana, né, e o Sabe White, como ele ajuda também, né, a questão da atividade clareadora, que principalmente, né, melasma, que é uma dificuldade, né, muito grande aqui. Eu tenho várias amigas que sempre têm essa dificuldade, então a gente tem um produto ali para trazer soluções, né. E a Sabins estuda muito, né, os produtos, investe muito na ciência, né, escreve os livros e até por isso que a gente está aqui também para compartilhar um pouquinho da história da nossa empresa, né? Então, eu agradeço a oportunidade, o canal está sempre aberto, né, Bruna? Caso vocês precisem, e as farmácias que estão aqui participando. Espero que a gente continue fazendo aulas, né, que tenham cada vez mais participantes. Não sei se é por causa do horário, mas caso seja melhor mais tarde, no próximo momento, a gente também pode verificar e adequar, né, para ter mais pessoas, para ter essa oportunidade mesmo, né, de acompanhar uma super aula que a Carol deu. Mais uma vez, em nome de toda a Irial, em nome da Coopermag, muito obrigada pela participação de vocês. A nossa aula vai ficar salva também, né? Para depois quem quiser assistir e acompanhar a gente. E para as dúvidas, a gente está aberto também.